Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a abordagem da cefaleia no pronto-socorro. Eu tenho aqui um fluxograma que eu vou seguir, depois eu vou disponibilizar para vocês. Então, o que é o mais importante para você que trabalha no pronto-socorro, né? É a diferenciação de uma cefaleia primária de uma secundária. Primária é aquela cefaleia que é a própria doença, por exemplo, uma enxaqueca, né? Secundária é uma cefaleia em decorrência de uma outra patologia, por exemplo, uma cefaleia num paciente com um abscesso cerebral, tá? Uma cefaleia num paciente com uma ruptura de aneurisma. Então, a coisa mais importante para você é diferenciar esses dois tipos. E a gente tem para isso alguns macetes, algumas dicas, né? Tem um mnemônico que a gente usa que é o SNOOP, né? Onde cada letra vai nos remeter a algumas situações que são red flags, né? Por exemplo, S vem de systemic, né? Então, por exemplo, uma dor de cabeça num contexto sistêmico mais complexo, por exemplo, uma dor de cabeça num paciente imunossuprimido, uma dor de cabeça num paciente febril. O N seria neurologic, né? Então, uma cefaleia associada a um déficit neurológico focal, uma cefaleia com uma hemiparesia, uma cefaleia com uma ataxia, né? Então, N. O, um dos primeiros ossos é onset, né? Então, a forma de instalação dessa cefaleia, a cefaleia súbita principalmente, né? Que é aquela que atinge o máximo em até 1 minuto, né? O outro O pode ser onset mais relacionado à idade, início após os 50 anos de idade. A gente sabe que aumenta o risco de patologias intracranianas, né? O P é pattern, né? Padrões, pattern chains, né? Mudança no padrão de uma cefaleia prévia que o paciente tinha, né? Então o paciente tinha uma cefaleia migranosa e agora a cefaleia dele é holocraniana, é uma cefaleia que acorda ele à noite, é uma cefaleia que é refratária à analgesia comum, é uma cefaleia que muda o padrão em relação à prévia, tá? O outro P, esses loops são 2 Os e 4 Ps, tá? Primeiro é pattern e o segundo papiledema, né? Eu sei que é muito difícil vocês terem um oftalmoscópio no pronto-socorro e principalmente saberem usá-lo, né? Uma habilidade que a maior parte dos acadêmicos não adquire na faculdade. E, sinceramente, é uma técnica um pouco mais difícil, uma curva de aprendizado complexa, sabe? Mas, idealmente, todo mundo deveria saber fazer uma fundoscopia, que quando você tem uma dor de cabeça associada a um papiledema, um edema, um borramento dos discos ópticos, isso nos leva a pensar, por exemplo, numa cefaleia por hipertensão intracraniana, né? Que, assim, é fundamental você fazer essa detecção porque o tratamento é bem mais complexo do que numa cefaleia primária, né? O outro P, pregnancy, então, obviamente, cefaleia nova numa gestante, né? A gente tem que tomar cuidado, a gente sabe que o período de gestação é um período protrombótico, então pode acontecer uma trombose venosa cerebral, por questão de aumento da pressão intraabdominal, valsalva, pode acontecer ruptura de aneurisma, você tem que pensar na pré-eclâmpsia, né? Na síndrome HELP, então cefaleia na grávida também é um red flag, né? E o outro P, são fenótipos de cefaleias raras, né? Então, por exemplo, aquela cefaleia que geralmente está no território trigeminal, né? Em choque, muito recorrente, com gatilhos táteis, você vai pensar, por exemplo, na neuralgia do trigêmeo, cefaleias que começam na região occipital e se espraiam até a região ocular, característica de uma cefaleia cervicogênica. Então, características específicas demais que vão te remeter a alguma síndrome. Então, esse mnemônico SNOOP, que eu vou deixar depois para vocês aí por escrito, ajuda muito a lembrar das cefaleias provavelmente secundárias, beleza? Então, como que vamos fazer a sistematização da anamnese de um paciente com dor de cabeça no pronto-socorro? Existe um outro mnemônico que chama FILA, né? F de frequência, I de intensidade, L de localização e A de associados, fatores associados. Então, frequência é muito importante a gente tentar entender
qual a periodicidade dessa dor de cabeça, né? Uma vez por semana, se é diária, se ela for diária, se ela é constante ou se ela vai e volta durante o dia, qual que é a duração, né, dessa dor de cabeça, né? Se ela, por exemplo, ela acontece em paroxismos de 30, 50, 60, uma hora, melhoram, depois voltam várias vezes do dia, ou se ela começa agora, dura várias horas ou vários dias, né? Então é muito importante a gente entender o padrão de frequência dessa dor de cabeça, tá? O I é a intensidade. A gente aprende na faculdade, fala assim, aquela escala numérica, 0 é sem dor nenhuma, 10 é a maior dor que você possa imaginar. Eu não gosto muito desse tipo de sugestão ao paciente, porque para quem está com dor forte, aquela sempre vai ser pior que ele pode imaginar, tá? Então, geralmente o que eu sugiro é dar exemplos. Então, 0 sem dor nenhuma e 10 é uma fratura exposta. Se eu quebrasse seu braço aqui agora no consultório, você teria essa sua dor de cabeça é maior ou menor do que a dor dessa fratura, né? Então, aí geralmente o pessoal não chega a 10, né? Vai ser sempre 8, 9 no máximo. Então, importante entender a intensidade, tá? E como a gente já disse também, não só a intensidade, mas com que velocidade que ela atingiu essa intensidade, né? Vamos supor que o paciente com a dor grau 8 em 10. Foi lentamente progressivo, começou devagarzinho e foi aumentando, ou ela foi explosiva, como um choque, um trovão, tipo thunderclap headache, né? Que atinge ao máximo ali em até 1 minuto, né? Então é muito importante a gente perguntar isso, tá? O L de localização também ajuda. Então, é hemicraniana, é holocraniana, é mais nucal, é mais periorbital. Isso é de fundamental importância. Até porque uma cefaleia unilateral, constante, que dura dias, semanas, não muda de lado, isso é um red flag, né? Isso pode sugerir uma patologia intracraniana daquele lado do cérebro, né? Ou da cabeça. Então, é muito importante entender essas peculiaridades da localização. A gente sabe que algumas cefaleias clássicas são unilaterais, salva migrânia, hemicrania contínua, hemicrania paroxística, etc., né? A gente sabe que a tensional tende a ser mais bitemporal, às vezes nucal, tem muita dor à palpação muscular, né? Então, localização é importante. E associados, os fatores associados, então é sempre importante perguntar, sua dor de cabeça, ela está associada, por exemplo, náusea, vômito, fonofonofobia, ela está associada a congestão conjuntival, tem lacrimejamento associado, tem rinorreia associado, dói quando você mastiga, dói quando você aperta determinada região, né? Isso é muito importante. É até mais importante, na verdade, quando o paciente traz isso espontaneamente, né? O valor da informação espontânea é maior do que quando inquirida. Mas, muitas vezes, o paciente está com tanta dor ali que não quer nem dar muito detalhe, ele quer tratar logo a dor. Então, é importante que a gente acabe fazendo esses questionamentos, tá? Então, fila, frequência, intensidade, localização e fatores associados. É uma forma prática e razoável para a gente poder fazer a nossa anamnese ali, tá? E como que a gente vai fazer, então, ainda, né, tentando encontrar fatores de risco para dores de cabeça secundárias, precisamos saber da história pregressa, né? Então, saber, por exemplo, se o paciente tem história de tromboembolismo pulmonar, trombose venosa periférica, hemofilia, saber se ele usa anticoncepcional, saber se ele teve um TCE recente, né, principalmente em idosos, saber se ele fuma, se ele tem história pessoal ou familiar de aneurismas intracranianos. Então, a história pregressa pode trazer para a gente muita informação útil, né? Avaliação também de data da última menstruação, né? Porque algumas medicações aí são proscritas durante a gravidez, então não podemos esquecer disso. E como que a gente vai passar por o exame físico, né? O exame cefaliátrico? Vai lembrar de semiologia básica: inspeção, palpação, percussão e ausculta, tá? Então, na inspeção você já pode, por exemplo, avaliar se o paciente tem essa injeção conjuntival, se ele tem rinorreia, você pode olhar se a face dele está hiperemiada, que pode acontecer, por exemplo, na cefaleia em salvas, né? Na inspeção você pode
perceber a presença de vesículas herpéticas, né? Você pode perceber um torcicolo. Então a inspeção, gasta tempo para fazer a inspeção, porque às vezes só de olhar o paciente você já tem uma pista diagnóstica grande. E até para fazer uma avaliação da intensidade da dor do paciente. Às vezes o paciente fala que está com dor 9, só que ele nem está com cara de dor, né? Ou às vezes ele está falando que a dor é 5, mas ele está lá chorando, cabeça baixada, pondo a mão no rosto. Então é muito importante a gente fazer a inspeção do paciente, tá? Depois da inspeção, né, inspeção bem feita, inclusive olhar a arcada dentária, né, muitos pacientes têm dor de cabeça crônica por bruxismo, né, então você vê o desgaste dos dentes, né, então não deixar de fazer a inspeção de toda a cabeça, tá? Palpação, tem pontos interessantes de você palpar, além da musculatura do escalpo, musculatura temporal, musculatura do masseter, né, você vai palpar a musculatura cervical posterior, você vai palpar os pontos de Valier, que é o quê? São os pontos, os forames por onde os ramos do trigêmeo saem no crânio, né? Então você tem V1, que é na região supraorbitária, V2, que é na região zigomática, e V3 na região mentoniana. Palpar esses locais para ver se reproduz a dor do paciente, tá? Palpar a articulação temporomandibular para ver se tem estalido, palpar a artéria temporal superficial aqui na frente do tragus, né? Então, ver se o pulso está palpável, ver se tem espessamento dessa artéria temporal, lembrando aí da arterite de células gigantes, arterite temporal no idoso, né? Ver se na palpação você tem hipersensibilidade do escalpo, que também está presente geralmente nos pacientes com arterite temporal, tá? Então é muito importante a palpação, né? Obviamente, palpar cadeias linfonodais, porque às vezes pode ter linfadenopatia associada a dor de cabeça, dor de garganta, então isso pode ser uma pista diagnóstica importante. Palpar os globos oculares, a gente faz a palpação bidigital, então o paciente fecha os olhos, eu vou e palpo um olho e palpo o outro olho, para ver se eu consigo detectar uma assimetria do tônus, né? A gente sabe que em pacientes com glaucoma de ângulo fechado, mais graves, você consegue perceber na palpação digital uma diferença entre os dois olhos, né? Claro, quando é unilateral. E mesmo quando for bilateral, você pode fazer uma comparação com o seu olho, né? Você palpa o seu olho, vê qual que é a consistência aproximadamente e palpa do paciente. Pode ser uma dica indireta aí de um glaucoma, até uma massa retroorbitária, né? Fazendo uma proptose, né? Então, lembrar a importância da palpação. A percursão, classicamente a gente já faz, né, percursão dos seios da face, principalmente os seios frontais e os seios maxilares. Interessante fazer com o paciente com a cabeça abaixada e é perguntar se a percursão piora a dor que ele está sentindo, né? Além da percursão, você vai fazer, em alguns casos, obviamente, né, a ausculta, sim, a ausculta do crânio, tá? A gente, muitas vezes, paciente com suspeita de fístula carotídeo cavernosa, você tem uma comunicação entre o sistema arterial e venoso intracraniano, você vai ter ali um engurgitamento da órbita, né, uma proptose, uma quemose, e às vezes você consegue escutar um sopro, né? Então, a ausculta do olho é interessante nessas suspeitas, né? Isso vai acontecer, por exemplo, em casos de TCE, né? Casos de trombose, que você pode cursar com desenvolvimento de fístulas, tá? Então a ausculta também é interessante, tá bom? Fundoscopia eu já falei para vocês, né? Seria interessante que todos aprendessem, depois eu posso dar umas dicas rápidas de como fazer a oftalmoscopia. E aí surge a questão de neuroimagem, né? Quando solicitar neuroimagem do paciente com dor de cabeça? Simples, dor de cabeça com red flags, né? Aqueles do Snoop que a gente falou. Eu coloco aí também, além daqueles que a gente falou, a refratariedade ao analgésico, tá? Só que muito cuidado, tá, gente? Refratariedade ao analgésico tem que ser a analgesia adequada. Não adianta você chegar um paciente com dor de cabeça, por exemplo, por uma cefaleia insalva, e você dá 1 grama de dipirona e falar que não melhorou porque... Ou melhor, falar que não melhorou, né? Porque não é uma medicação indicada para cefaleia insalva, né? Ou, mesmo que seja uma tensional, o cara tomou lá 1 grama de dipirona e não melhorou, não significa que você fez uma analgesia adequada, né?
Então, nós vamos falar um pouquinho sobre a analgesia, como que a gente faz a analgesia, mas você tem que saber o sinal de alarme, a cefaleia, refratária analgésicos adequadamente prescritos, tá? E tem tempo de reavaliação. Não é dar uma dipirona agora, em 40 minutos reavaliar o paciente. Não. O tempo que os estudos propõem para reavaliação do paciente é em 2 horas. Porque a gente sabe que as medicações demoram para agir e tem um pico, né? Então não adianta falar que é refratário porque em 40 minutos o paciente não melhorou. Eu sei que tá, pronto-socorro, é difícil você ficar esperando o paciente 2 horas para reavaliar. Mas você não pode falar que é refratário se você avaliou com meia hora o paciente, tá? Além da tomografia, existe a possibilidade, por exemplo, de você fazer uma angiotomografia na suspeita de trombose venosa cerebral, de você fazer uma angiotomografia arterial, no caso de suspeita de uma dissecção arterial, uma suspeita de um aneurisma intracraniano roto. Então, a neuroimagem, ela é de acordo com a sua suspeita clínica. Não adianta eu fazer só uma tomografia de crânio convencional se eu estou suspeitando de uma trombose venosa cerebral, né? Então a gente também tem que ter essa crítica, tá? Punção lombar também tem sua indicação, principalmente quando suspeita de HSI, tá? Suspeita de hemorragia subaracnoide espontânea, em que a tomografia é normal, principalmente quando é uma tomografia tardia em relação ao início da dor. A gente sabe que se você fizer uma tomografia bem feita, até 6 horas do início da dor nos pacientes com HSI, essa tomografia vai estar alterada em praticamente 100% dos casos. Mas se ele chega lá, sei lá, 2 dias depois, 3 dias depois, e isso acontece, a tomografia vai perdendo sensibilidade. Então, se ele teve uma queixa de uma cefaleia súbita, pior da vida, com, sei lá, fotofobia, vômito, letargia, e chegou lá, depois dessas 6 horas, a tomografia está normal, você teria que fazer uma punção lombar para avaliar a presença de sangramento no líquido, tá? Então essa é uma das indicações de punção lombar no pronto-socorro. Outra situação é na suspeita de uma meningoencefalite, tá? E, gente, assim, cuidado, tá? A rigidez de nuca das meningites, ela não é causada por espasmo muscular, tá? Então, se o cara tá com um torcicolo, ele vai ter, teoricamente, uma rigidez de nuca. Tá? Se fizer o teste Kern, Brudzinski e tal, vai dar positivo. Mas ele está com um espasmo da musculatura, tá? Rigidez muscular da meningite ou meningismo tem que estar excluído que a causa seja muscular, ortopédica, né? Você pega um idoso com uma alteração degenerativa da coluna, você vai falar que ele está com rigidez muscular. Poxa, não faz rigidez cervical. E claro que não, né? Nesse contexto não tem nada a ver, tá? Então tem que avaliar o contexto, tá? Então o cara tá com dor importante, tá com febre, tá vomitando, tá confuso, e aí tem uma rigidez muscular, isso aí é significativo, eu vou funcionar esse paciente, tá? Em relação agora à analgesia, né? Como que a gente faz a analgesia do pronto-socorro? Primeira coisa é saber que as drogas devem ser dadas de acordo com a síndrome, tá? Ou seja, igual eu falei, se é uma cefaleia salva, não adianta você dar dipirona. Se é uma neuralgia do trigêmeo, não adianta você dar morfina, tá? Você tem que tratar de acordo com a doença. Mas, vamos falar de forma mais genérica, tá? Paciente, o arsenal que nós temos de medicações depende muito do pronto-socorro, né? Mas é muito importante que um paciente com dor intensa não seja medicado em monoterapia, tá? Se o cara está falando que a dor dele é 8, é 9, não vai dar 1 grama de dipirona pro cara. Faz uma analgesia adequada. Pode usar dipirona, e aí você pode usar até 2 gramas, 2 gramas e meio, tá? Mais um anti-inflamatório, um cetoprofeno, tanoxicam, cetorolaco, tá? E, você tá achando estranho eu falar para dar 2 gramas, 2 gramas e meio, eu nunca vi isso. Pega pega a ampola do Buscopan composto. Você vai ver lá que no Buscopan composto tem 2 gramas e meio de dipirona por ampola. E você faz Buscopan composto para qualquer pessoa com dor abdominal, etc. Então você pode fazer 2 gramas, 2 gramas e meio para um paciente com cefaleia também, tá? Isso é uma analgesia bem feita, tá? 1 grama para todo mundo não serve para nada,
tá? Então, pode ir lá, dar 2 gramas de dipirona, associar lá com 20 miligramas de tenoxicam. É uma opção, tá? Quando você tem um cetorolaco, né, que é o Toragesic, você pode dar 30 miligramas. 30 miligramas de ataque, entendeu? Mais 1 a 2 gramas de dipirona. Isso é para tratar dor forte. Então, lembra, a gente trata dor intensa com medicação em dose adequada e geralmente combinada, tá? Outra coisa que você pode, por exemplo, numa cefaleia tensional mais importante, dar para um paciente no pronto-socorro é um relaxante muscular. Muitas vezes a gente não tem, né? Então a gente pode fazer uso do benzodiazepínico. Ele tem essa potencialidade de relaxamento muscular. Então você dá 1, 2 gramas de pirona, mais 5 miligramas de diazepam, por exemplo, 10 miligramas de diazepam, dependendo do caso. Né? É uma opção interessante. Para enxaqueca, como é que eu faço? Se você tiver disponível no seu serviço, a medicação de escolha é o sumatriptano subcutâneo, tá? Melhora muito, muito, muito mesmo, e rápido. Geralmente com 40 minutos, 1 hora, o paciente já melhorou bastante, tá? Mas também não use imunoterapia. Geralmente use o sumatriptano mais a dipirona ou o sumatriptano mais um anti-inflamatório e associe ao Plasil, tá? O pessoal tem medo de Plasil no pronto-socorro por causa de reação extrapiramidal, mas tem um segredo. Primeiro, Plasil ele tem efeito analgésico, além de antiemético, na migrânia. Tá? Então você tem um efeito cinético interessante aí. E segundo, tem vários estudos que já mostraram que a reação extrapiramidal ao Plasil não é pela substância, mas pela velocidade de infusão. Então se você faz o Plasil diluído em 100, 250 de soro, corre ali em 20 minutinhos, é muito difícil o paciente ter reação extrapiramidal. Tá? Então é uma boa opção. Tá? Isso mesmo para o paciente que não está com náusea importante. Tá? Como eu disse, o Plasil é um adjuvante analgésico também. Beleza? Ah, não tem sumatriptano. Então você vai fazer uso de um cetoprofeno, um cetorolaco associado a 2 gramas, 2 gramas e meio de dipirona. Pode dar um pouquinho de relaxante muscular associado, se você acha que tem uma tensão junto ali. E hidrata esse paciente. Geralmente o paciente está vomitando, está desidratado. E desidratação perpetua o circuito da dor. Tá? Então, hidrate bem esses pacientes. Pronto-socorro é um lugar difícil, é barulhento, etc. Então é muito importante você ter ciência de uma coisa. O objetivo do tratamento de uma dor de cabeça, excluído as causas secundárias no pronto-socorro, é reduzir em 50% a intensidade da dor. Tá? Então o paciente que chegou com dor 8, se ele chegou ali a ficar com dor 4, tá resolvido. O paciente não vai melhorar completamente dentro do pronto-socorro, porque ele é um ambiente insalubre, barulhento, caótico, tá? Então, chegou a reduzir 50%, descartou causa secundária, diminuiu em 50% a dor, alta com medicação. E aí tem um segredo interessante. Pacientes geralmente com migrânia, eles ficam 48 horas com um dolorimento na cabeça, né? E aí você faz o quê? Na hora de dar alta, você mantém o uso do anti-inflamatório, por exemplo, naproxeno, 500 de 12 em 12, 550 de 12 em 12, por 3 dias. Você pode usar, inclusive, a prednisona também, 40, 60 miligramas por 3 a 5 dias. Isso diminui, ou melhor, isso aumenta diminui a recorrência da dor, tá? Diminui aquela ressaca pós-dor. Então isso é uma boa prática médica. Depois de tratar a dor aguda mais intensa, mantenha um anti-inflamatório por 3 a 5 dias, tá? Para quem não tem disfunção renal, para quem não está desidratado, não tem problema nenhum, tá? Também vários trabalhos já mostram que inflamatório por tempo curto não vai causar disfunção renal em quem não tenha predisposição, tá? Então, façam isso. Em falar em corticoide, o pessoal usa muito, né, a dexametasona para pacientes que estão refratários, com dor de cabeça refratária no pronto-socorro. Não tem evidência clínica de que reduza a dor, tá? Corticoide no pronto-socorro serve para evitar recorrência, mas não reduz a dor. Ah, mas eu já usei e melhorou. Melhorou porque ia melhorar. Melhorou porque deu mais tempo das medicações que você fez antes agirem, tá? Então, a gente não usa geralmente para abortar a dor daquele paciente. E se for usar, faça diluído também, tá? Senzinho de soro, corre em 15, 20 minutos, porque dá muito prurido, principalmente prurido genital se você fizer em bolos, tá? Então evita fazer em bolos a dexametasona.
Clorpromazina, Leandro, posso fazer? Pode, com cuidado, tá? Clorpromazina, se você fizer ela endovenosa, ela é muito hipotensora, muito hipotensora. Então você tem que ter muito cuidado, ficar ao lado do paciente. Geralmente, quando eu faço, raramente eu faço, mas quando eu faço bem diluído, diluo em 500 de soro, tá? Ou às vezes você pode até fazer com diluição menor, mas com tempo de infusão maior, tá? E fica do lado do paciente, monitoriza ele. Porque se você deixar um paciente no corredor de hospital infundir clorpromazina nele, ele vai chocar, tá? Então muito cuidado com clorpromazina, tá? Dá para ser feito? Dá para ser feito até oral, tá? Mas se fizer venoso, faça do lado do paciente e oferte volume para ele, tá? O que mais que a gente tem aqui? Existem também alguns tratamentos relativamente simples para dores refratárias, que são os bloqueios analgésicos. Eu vou ensinar para vocês um bloqueio muito simples, que serve geralmente para cefaleias trigeminautonômicas, que seja salva, migrânia contínua, que você pode usar no pronto-socorro, que é o bloqueio do ponto de Arnold. O que é isso? É o bloqueio da emergência do nervo C2. Você vai traçar uma linha da protuberância occipital externa ao processo mastoide. Dividir essa região em 3 e do terço médio para o terço superior é onde você tem o ponto de Arnold. Você vai pegar a lidocaína, 2%, fazer em torno de 2, 3 ml de forma radial ali, cobrindo aquela região. Isso ajuda muito, tá? Então fica um segredo bem legal aí para vocês que já fizeram todas as medicações, tem certeza que é uma cefaleia primária, fizeram todas as medicações que vocês tinham, o paciente ainda não melhorou, faz o bloqueio, tá? Uma medida super tranquila, super fácil, subcutâneo, né? Então, sem maiores riscos e que ajuda bastante o paciente, tá bom? Deixa eu ver aqui se eu esqueci de falar alguma coisa. Eu acho que é isso, tá? Se tiverem qualquer dúvida, podem escrever aí. Isso aqui é uma aula breve, né? Eu acho que até me alonguei demais. Mas com certeza faltou um ou outro ponto que a gente pode discutir posteriormente aí nos comentários ou fazer uma outra aula um pouco mais extensa sobre dores de cabeça específicas. Fica à vontade, tá bom? Espero que tenham gostado e até a próxima.